Você já acordou no meio da madrugada com aquela sensação urgente de ir ao banheiro, mesmo tendo ido há pouco tempo? Ou pior ainda, você sente que nunca consegue esvaziar completamente a bexiga, não importa quantas vezes você tente? Se você tem mais de 50 anos, saiba que você não está sozinho nessa luta silenciosa que rouba seu sono, sua energia e sua tranquilidade. Mais de 60% dos homens brasileiros acima dos 50 anos enfrentam essa realidade frustrante, e o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente a sua noite de sono. Existe uma descoberta médica recente sobre uma fruta comum, que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo, e que tem o poder de ajudar a esvaziar sua bexiga completamente, reduzindo drasticamente essas idas noturnas ao banheiro. Eu sou a doutora Helena Tavares Monteiro, especialista em saúde do idoso há mais de 20 anos, e tenho dedicado minha carreira a ajudar pessoas como você a reconquistarem sua qualidade de vida através de soluções naturais e cientificamente comprovadas. Durante todos esses anos de prática médica, tenho observado um padrão preocupante que atinge milhares de homens brasileiros silenciosamente. A cada consulta, escuto as mesmas queixas, a mesma frustração, a mesma sensação de impotência diante de um problema que parece não ter solução definitiva. E o que mais me entristece é ver como esse problema simples, que deveria ter uma solução natural, se transforma numa cascata de consequências que afetam não apenas a qualidade do sono, mas toda a vida do homem. Porque quando você não dorme bem, quando seu descanso é constantemente interrompido, seu corpo não consegue produzir os hormônios necessários para manter sua energia, sua disposição e até mesmo sua capacidade de concentração durante o dia. É um círculo vicioso que começa com uma bexiga que não se esvazia completamente e termina afetando sua autoestima, sua produtividade e até seus relacionamentos. Mas aqui está o que a maioria dos médicos não te conta, e o que as grandes indústrias farmacêuticas preferem que você não descubra. A solução para esse problema não está numa caixa de remédios caros, cheios de efeitos colaterais que muitas vezes são piores que o próprio problema. A solução está numa fruta simples, acessível, que nossos avós já conheciam mas que a medicina moderna esqueceu de valorizar. Estou falando do tomate, mais especificamente de um composto poderoso encontrado nele, chamado licopeno, que tem a capacidade única de desinflamar a próstata e permitir que a bexiga se esvazie completamente, devolvendo a você aquelas noites tranquilas de sono reparador que você tanto sente falta. Agora, se você está pensando que isso é simples demais para ser verdade, eu entendo completamente seu ceticismo. Afinal, se fosse tão fácil assim, por que não estamos ouvindo isso em todos os consultórios médicos? A resposta é complexa e envolve interesses que vão muito além da sua saúde. As grandes empresas farmacêuticas investem bilhões de reais em medicamentos sintéticos que tratam os sintomas, mas raramente abordam a causa raiz do problema. É muito mais lucrativo manter você dependente de medicamentos pelo resto da vida do que te ensinar uma solução natural que você pode implementar na sua própria casa. Mas eu tenho um compromisso com a verdade e com sua saúde, e é por isso que hoje vou te revelar exatamente como usar essa descoberta a seu favor. Para entender como essa fruta funciona como uma verdadeira medicina natural, preciso primeiro te explicar o que realmente está acontecendo no seu corpo quando você sente essa urgência constante para urinar. O problema não é apenas na bexiga, como muitos pensam. Na verdade, tudo começa com um processo inflamatório silencioso que acontece na próstata, uma pequena glândula do tamanho de uma noz que fica logo abaixo da bexiga e envolve parte da uretra, o canal por onde a urina sai do corpo. Com o passar dos anos, especialmente após os 50, a próstata naturalmente vai aumentando de tamanho, mas quando há inflamação crônica, esse crescimento se acelera e se torna problemático, pressionando a uretra e dificultando o fluxo normal da urina. Essa pressão constante faz com que a bexiga precise trabalhar muito mais para conseguir expulsar a urina, como se fosse uma mangueira sendo espremida no meio. O resultado é que, mesmo depois de urinar, sempre sobra um pouco de urina na bexiga, criando uma sensação constante de que você não terminou de esvaziar completamente. Esse resíduo de urina se torna um irritante constante para a bexiga, que interpreta essa presença como um sinal de que precisa se contrair novamente, enviando aquela mensagem urgente para o cérebro de que você precisa ir ao banheiro, mesmo tendo ido há poucos minutos. É como se a bexiga ficasse numa constante confusão, nunca sabendo quando realmente está vazia, e por isso continua enviando sinais falsos de urgência, especialmente durante a noite, quando seu corpo está tentando descansar e se recuperar. Agora vem a parte mais interessante e que vai mudar sua perspectiva sobre essa fruta comum. O licopeno, que é o pigmento que dá a cor vermelha ao tomate, não é apenas um antioxidante qualquer.
Ele é um composto bioativo extremamente específico que tem a capacidade única de atravessar a barreira celular da próstata e se acumular justamente nos tecidos que estão inflamados. Uma vez lá, ele trabalha como um verdadeiro agente anti-inflamatório, neutralizando os radicais livres que estão causando a irritação e o inchaço do tecido prostático. Mas aqui está o segredo que faz toda a diferença e que pouquíssimas pessoas sabem: o licopeno só funciona efetivamente quando o tomate é consumido de uma forma específica, e na hora certa do dia. Se você está acostumado a comer tomate cru, em saladas ou sanduíches, saiba que você está aproveitando menos de 20% do potencial desse composto poderoso. O licopeno é uma substância que precisa de calor para ser liberada das células do tomate e de gordura para ser absorvida pelo organismo. Por isso, o tomate precisa ser cozido, mesmo que ligeiramente, e consumido junto com um pouco de azeite de oliva ou outra fonte de gordura saudável. Só assim o licopeno se torna biodisponível, ou seja, capaz de ser absorvido pelo intestino e chegar até a próstata para exercer seu efeito anti-inflamatório. E tem mais: o timing do consumo é crucial para maximizar os resultados. O ideal é consumir o tomate preparado dessa forma no jantar, algumas horas antes de dormir, para que o licopeno esteja circulando no seu sangue justamente no período em que você mais precisa de uma próstata calma e relaxada. Deixe-me te contar o caso do seu José, um aposentado de 67 anos de Santos, que chegou no meu consultório desesperado porque estava acordando 4 vezes por noite para ir ao banheiro. A esposa dele, Dona Maria, já estava pensando em dormir em quartos separados porque não aguentava mais ter o sono interrompido constantemente. O José havia tentado vários medicamentos, mas os efeitos colaterais eram terríveis. Um causava tontura, outro afetava sua capacidade de manter relações íntimas com a esposa, e outro deixava ele com a boca constantemente seca. Quando expliquei para ele sobre o poder do tomate consumido da forma correta, ele foi franco comigo e disse que achava que eu estava brincando com o desespero dele. Mas ele concordou em tentar, porque não tinha mais nada a perder. 3 semanas depois, ele voltou no consultório com um sorriso que eu não via há anos. Ele me disse que nas últimas 5 noites tinha dormido completamente, sem acordar uma única vez para ir ao banheiro, e que pela primeira vez em anos sentia que sua bexiga estava realmente vazia depois de urinar. Mas aqui está algo que preciso te alertar, e que é crucial para o sucesso dessa estratégia natural. Não é qualquer tomate que vai funcionar, e não é qualquer forma de preparo que vai liberar o licopeno de maneira eficaz. O tomate precisa estar maduro, porque é durante o processo de amadurecimento que a concentração de licopeno atinge seu pico máximo. Tomates verdes ou muito verdes têm uma concentração muito baixa desse composto. Além disso, molhos industrializados, mesmo os que dizem ser naturais, passaram por processamentos que destroem grande parte dos nutrientes ativos. O ideal é você mesmo preparar seu molho ou pasta de tomate caseira, ou pelo menos escolher produtos artesanais que foram minimamente processados. A forma mais eficaz que tenho recomendado aos meus pacientes é esta: pegue 2 tomates bem maduros, corte em pedaços pequenos, refogue levemente numa panela com uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, adicione um pouco de sal e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Isso é suficiente para quebrar as paredes celulares do tomate e liberar o licopeno, mas sem destruir outros nutrientes importantes. Com excesso de calor, consuma essa porção como parte do seu jantar, de preferência entre 2 a 3 horas antes de se deitar. Essa janela de tempo permite que o licopeno seja absorvido e comece a circular no sangue justamente quando você mais precisa que a próstata esteja relaxada e desinchada. Agora, você deve estar se perguntando por quanto tempo precisa manter essa rotina para começar a ver resultados significativos. Baseado na minha experiência clínica com centenas de pacientes, os primeiros sinais de melhora geralmente aparecem entre a segunda e a terceira semana de uso consistente. Alguns homens mais sensíveis relatam mudanças já na primeira semana, mas o padrão mais comum é uma redução gradual no número de vezes que precisam acordar durante a noite. Primeiro, de 4 vezes passa para 3, depois para 2, e muitos conseguem chegar a acordar apenas uma vez ou mesmo dormir a noite toda sem interrupções. A sensação de esvaziamento completo da bexiga geralmente vem junto com essa redução na frequência noturna. Aqui no Brasil, temos uma vantagem única em relação a outros países quando se trata do acesso a tomates de qualidade. Nosso clima tropical permite que tenhamos tomates frescos e maduros praticamente o ano todo, ao contrário de países de clima temperado onde os tomates de qualidade só estão disponíveis em certas épocas do ano. Isso significa que você pode manter essa estratégia natural funcionando constantemente, sem depender de suplementos caros ou importados.
Mas existe um erro muito comum que pode comprometer completamente os resultados, e eu vejo isso acontecer frequentemente com meus pacientes que não seguem exatamente as orientações. O erro mais perigoso é tentar acelerar o processo consumindo grandes quantidades de tomate de uma só vez, ou tomando suplementos de licopeno em cápsulas. O licopeno sintético não tem a mesma biodisponibilidade do natural, e consumir tomate em excesso pode causar problemas digestivos, especialmente em pessoas que já têm tendência à azia ou refluxo. A moderação e a consistência são muito mais importantes que a quantidade. É melhor consumir uma porção adequada todos os dias durante semanas do que consumir uma quantidade exagerada por poucos dias e depois parar por irritação estomacal. Deixe-me te falar sobre outro caso impressionante, o do Sr. Roberto, um empresário aposentado de 62 anos de Belo Horizonte. Ele chegou até mim através da recomendação de outro paciente, e estava numa situação desesperadora. Além da micção noturna frequente, ele sentia uma dor constante na região pélvica e tinha desenvolvido um medo terrível de sair de casa por muito tempo, porque nunca sabia quando ia precisar de um banheiro urgentemente. Isso havia destruído sua vida social e estava afetando seriamente seu relacionamento com a família. Roberto havia se consultado com 3 urologistas diferentes, fez uma série de exames caros e invasivos, e todos chegaram à mesma conclusão: próstata aumentada com inflamação crônica. Os medicamentos prescritos tinham controlado parcialmente os sintomas, mas os efeitos colaterais eram intoleráveis para ele. Quando Roberto começou a seguir o protocolo do tomate da forma que eu ensinei, ele era cético, mas decidiu dar uma chance porque estava cansado de ser refém de medicamentos. Após um mês de uso consistente, ele me ligou emocionado para contar que tinha conseguido ir ao cinema pela primeira vez em 2 anos, e assistiu o filme inteiro sem precisar sair para o banheiro. Mais importante ainda, ele estava dormindo 6 horas seguidas sem acordar, algo que não acontecia há mais de 3 anos. Roberto me disse que pela primeira vez sentia que estava no controle da situação, ao invés de ser controlado por ela. Ele continuou o protocolo por mais 2 meses e me relatou que sua qualidade de vida havia retornado praticamente ao normal. Mas a história do Roberto me ensinou algo muito importante que quero compartilhar com você. Não é apenas a fruta em si que faz a diferença, é toda a abordagem holística que você adota em relação ao problema. Roberto também fez alguns ajustes na sua rotina noturna que potencializaram os efeitos do licopeno. Ele parou de beber líquidos 2 horas antes de dormir, começou a fazer alguns exercícios simples para fortalecer a musculatura pélvica, e criou uma rotina relaxante antes de se deitar que ajudou seu sistema nervoso a se preparar melhor para o descanso. Essa combinação de estratégias naturais criou um efeito sinérgico que amplificou os benefícios do tomate. Agora, existe um aspecto muito importante dessa descoberta que quero que você entenda claramente. O licopeno não funciona apenas como um anti-inflamatório local na próstata. Ele também tem efeitos sistêmicos no corpo que contribuem indiretamente para a melhora dos sintomas urinários. Por exemplo, o licopeno ajuda a melhorar a função dos vasos sanguíneos, incluindo aqueles que irrigam a região pélvica. Melhor circulação significa melhor oxigenação dos tecidos, o que facilita o processo de cicatrização e redução da inflamação. Além disso, o licopeno tem propriedades que ajudam a regular alguns hormônios que influenciam o crescimento da próstata, criando um ambiente hormonal mais favorável para manter o tamanho da glândula sob controle. Tem algo que acontece frequentemente nos meus pacientes que seguem essa abordagem natural, e que vai além da melhora dos sintomas urinários. Muitos relatam uma melhora significativa na energia e disposição durante o dia. Isso acontece porque quando você volta a dormir adequadamente, sem interrupções frequentes, seu corpo consegue completar todos os ciclos do sono, incluindo o sono profundo, que é quando ocorrem os processos mais importantes de recuperação e regeneração celular. Durante o sono profundo, seu corpo produz hormônio do crescimento, consolida a memória, fortalece o sistema imunológico e regula a produção de vários outros hormônios essenciais para sua saúde e bem-estar. O Sr. Carlos, de 58 anos, de Recife, me procurou inicialmente apenas pela questão da micção noturna, mas após 3 meses seguindo o protocolo do tomate, ele me relatou algo inesperado. Ele disse que sua esposa havia comentado que ele estava muito mais disposto e animado durante o dia, que havia voltado a ter interesse em atividades que tinha abandonado, como cuidar do jardim e sair para caminhar com ela nas manhãs de domingo. Carlos me explicou que não tinha percebido o quanto a falta de sono estava afetando todo o resto da sua vida até começar a dormir bem novamente. Ele disse que se sentia como se tivesse recuperado uma parte de si mesmo que pensava ter perdido para sempre. Mas aqui está uma informação crucial que pode fazer toda a diferença no seu sucesso com essa abordagem natural.
O licopeno precisa de tempo para se acumular nos tecidos da próstata em concentrações suficientes para exercer seu efeito anti-inflamatório máximo. Por isso, a consistência é muito mais importante que a intensidade. É melhor consumir uma quantidade moderada todos os dias durante meses do que consumir grandes quantidades por algumas semanas e depois parar. Pense nisso como um investimento de longo prazo na sua saúde, não como uma solução rápida. Os melhores resultados aparecem quando você incorpora o tomate preparado adequadamente como parte permanente da sua rotina alimentar. Uma coisa que sempre explico aos meus pacientes é que existem alguns fatores que podem interferir na absorção do licopeno e comprometer os resultados. O álcool em excesso, por exemplo, pode prejudicar a absorção de nutrientes no intestino e também causar irritação na bexiga, piorando os sintomas urinários. O tabagismo é outro vilão, porque os radicais livres presentes na fumaça do cigarro cancelam parte dos efeitos antioxidantes do licopeno. O estresse crônico também pode ser um problema, porque eleva os níveis de hormônios como cortisol, que podem interferir nos processos anti-inflamatórios naturais do corpo. Por isso, embora o tomate seja a base dessa estratégia natural, os melhores resultados acontecem quando você adota um estilo de vida que favorece a saúde da próstata como um todo. Isso inclui manter-se hidratado adequadamente durante o dia, mas reduzir a ingestão de líquidos à noite, praticar exercícios regulares que melhorem a circulação pélvica, gerenciar o estresse através de técnicas de relaxamento, e evitar alimentos que possam irritar a bexiga, como excesso de cafeína, alimentos muito condimentados ou ácidos em grandes quantidades. Dr. Marcos, de 54 anos, médico veterinário de Brasília, teve uma experiência particular interessante com essa abordagem. Por ser da área da saúde, ele inicialmente foi cético em relação ao que chamou de tratamento caseiro. Mas depois de pesquisar na literatura médica internacional sobre os benefícios do licopeno para a saúde prostática, ele decidiu experimentar. O que mais o surpreendeu não foi apenas a melhora dos sintomas urinários, que ele esperava baseado nas evidências científicas, mas sim o fato de que pela primeira vez em anos ele estava conseguindo manter sua concentração durante cirurgias longas, sem se distrair pensando se ia precisar interromper o procedimento para ir ao banheiro. Dr. Marcos me disse que essa experiência o fez refletir sobre quantos outros colegas médicos poderiam estar sofrendo silenciosamente com esse problema, mas não procuram ajuda por constrangimento ou por acharem que é apenas uma parte do envelhecimento a que precisa ser aceita. Ele começou a recomendar a abordagem natural do tomate para alguns dos seus pacientes mais próximos, e ficou impressionado com os resultados positivos que observou. Isso levou a estudar mais profundamente sobre medicina integrativa e como soluções naturais podem ser incorporadas à prática médica tradicional. Uma pergunta que frequentemente recebo é se existem outras frutas ou alimentos que podem potencializar os efeitos do licopeno do tomate. A resposta é sim, existem alguns alimentos que trabalham em sinergia para criar um ambiente ainda mais favorável para a saúde prostática e vesical. A melancia, por exemplo, contém um aminoácido chamado L-citrulina, que ajuda a relaxar os músculos lisos, incluindo o músculo da bexiga, permitindo que ela se esvazie mais completamente. O abacate fornece vitamina E e beta-citosterol, substâncias que ajudam a regular os hormônios relacionados ao crescimento da próstata. A romã é rica em antioxidantes que complementam a ação do licopeno. A maçã com casca fornece quercetina, um anti-inflamatório natural, e até mesmo as ameixas secas contêm boro, um mineral que ajuda a manter o equilíbrio hormonal masculino. Mas quero deixar muito claro que o tomate continua sendo a base, o fundamento dessa abordagem. Os outros alimentos funcionam como um time de apoio que potencializa os efeitos, mas o tomate preparado corretamente é o jogador principal dessa estratégia. Agora quero te contar sobre o caso mais emocionante que acompanhei, o do Sr. Antônio, de 71 anos, de Porto Alegre. Antônio estava numa situação extrema, acordava até 6 vezes por noite, sentia dores constantes na região pélvica, e havia desenvolvido uma depressão severa por causa da perda de qualidade de vida. A família estava preocupada porque ele tinha se isolado socialmente e recusava convites para reuniões familiares por medo de constrangimentos relacionados à sua condição. Antônio já tinha consultado com urologistas de referência, feito cirurgias minimamente invasivas, e estava tomando uma combinação de 3 medicamentos diferentes, mas ainda assim os sintomas persistiam e os efeitos colaterais estavam tornando sua vida miserável. Quando a filha do Antônio me trouxe ele para uma consulta, eu percebi que estava lidando com um homem que havia perdido toda a esperança. Ele me disse claramente que só estava ali para agradar a família, mas que não acreditava que mais nada poderia ajudá-lo. Expliquei sobre a abordagem natural do tomate, mas ele foi franco comigo e disse que achava que eu estava sendo ingênuo ao sugerir algo tão simples para um problema que médicos especialistas não tinham conseguido resolver.
Mesmo assim, com a insistência da filha, ele concordou em tentar por um mês, apenas para provar que não ia funcionar. O que aconteceu com o Antônio foi verdadeiramente extraordinário. Na segunda semana, ele já estava acordando apenas 4 vezes por noite ao invés de 6. Na quarta semana, estava acordando 2 vezes. No final do segundo mês, havia noites que ele dormia completamente sem acordar. Mas o que mais me emocionou foi a transformação psicológica que acompanhou a melhora física. Antônio voltou a sorrir, retomou suas caminhadas matinais, voltou a frequentar a igreja que havia abandonado, e começou a participar novamente das reuniões familiares. A filha dele me disse que foi como ter o pai de volta, que ela havia perdido a esperança de vê-lo feliz novamente. Antônio se tornou um dos meus maiores defensores dessa abordagem natural. Ele começou a contar sua experiência para outros homens da mesma faixa etária, e acabou criando um pequeno grupo de apoio informal na sua comunidade. O interessante é que vários homens que se beneficiaram da estratégia do tomate após conversar com Antônio acabaram procurando minha consulta, e isso me permitiu acompanhar um número maior de casos e refinar ainda mais as orientações que dou aos pacientes. Baseado em toda essa experiência clínica, eu desenvolvi um protocolo específico que tem se mostrado extremamente eficaz. Primeiro, você precisa escolher tomates bem maduros, de preferência orgânicos se estiver disponível na sua região. Tomates orgânicos tendem a ter concentrações ligeiramente maiores de licopeno, além de não conterem resíduos de agrotóxicos que podem interferir nos processos anti-inflamatórios naturais do corpo. Prepare a porção de tomate refogada com azeite sempre fresco, no mesmo dia que vai consumir, porque o licopeno liberado pelo calor se oxida rapidamente quando exposto ao ar por muito tempo. O horário ideal para o consumo é entre 6 e 7 horas da noite, como parte do jantar ou imediatamente após. Isso garante que o licopeno esteja circulando no seu organismo durante a noite, que é quando a próstata precisa estar mais relaxada. Evite consumir junto com grandes quantidades de fibras insolúveis, como farelo de trigo, porque podem interferir na absorção. Beba água normalmente durante o dia, mas reduza a ingestão de líquidos após as 8 horas da noite para não sobrecarregar a bexiga durante o período de descanso. Durante os primeiros 30 dias, mantenha um diário simples anotando quantas vezes você acorda durante a noite para urinar. Isso vai te ajudar a perceber os progressos, que às vezes são graduais e podem passar despercebidos no dia a dia. Muitos dos meus pacientes ficam surpresos quando olham as anotações e percebem que a melhora foi muito mais significativa do que imaginavam. É importante ter paciência e não desistir se os resultados não aparecerem imediatamente. O corpo precisa de tempo para reduzir a inflamação crônica e restabelecer o funcionamento normal da próstata. Agora quero abordar uma questão muito importante sobre os custos dessa abordagem natural comparada com tratamentos convencionais. Um paciente que usa medicamentos para próstata pode gastar facilmente entre R$ 200 a R$ 500 por mês apenas com remédios, sem contar as consultas médicas regulares e exames de acompanhamento. Em contraste, incorporar tomates preparados adequadamente na sua alimentação custa menos de R$ 50 por mês, considerando que você provavelmente já consome tomates regularmente. Além disso, ao invés de efeitos colaterais negativos, você está fornecendo ao seu corpo nutrientes benéficos que melhoram sua saúde geral, não apenas os sintomas prostáticos. Tem uma coisa que quero que você entenda muito claramente sobre essa abordagem. Eu não estou sugerindo que você abandone completamente o acompanhamento médico ou pare medicamentos sem orientação do seu urologista. O que estou oferecendo é uma estratégia natural complementar que pode potencializar os resultados de outros tratamentos que você possa estar fazendo, ou, em muitos casos, permitir que você reduza gradualmente a dependência de medicamentos, sempre com supervisão médica adequada. A medicina integrativa é sobre usar o melhor de todas as abordagens disponíveis para otimizar sua saúde e qualidade de vida. Se você chegou até aqui neste vídeo, sei que está realmente interessado em encontrar uma solução para esse problema que está afetando sua qualidade de vida. Se esta informação fez sentido para você, se você reconheceu seus próprios sintomas nas histórias que compartilhei, eu te peço que demonstre isso dando um curtir neste vídeo. Isso me ajuda a entender que este conteúdo está sendo útil e me motiva a continuar trazendo informações valiosas sobre saúde natural para você. Me conte nos comentários, quantas vezes por noite você costuma acordar para ir ao banheiro? Sua resposta pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação a se sentirem menos sozinhos nessa luta. O conhecimento só tem valor quando é colocado em prática. Você pode ter toda a informação do mundo, mas se não agir, nada vai mudar na sua vida. A diferença entre homens que continuam sofrendo com esse problema e aqueles que reconquistam sua qualidade de vida está simplesmente na decisão de implementar o que aprenderam.
Não deixe que mais uma noite de sono fragmentado passe sem que você tome uma atitude. Comece hoje mesmo a preparar seu tomate da forma correta, no horário ideal, e dê ao seu corpo a chance de se curar naturalmente. Se você achou este vídeo útil e acredita que pode ajudar outros homens que você conhece, talvez seu pai, irmão, amigo ou vizinho que pode estar enfrentando o mesmo problema em silêncio, compartilhe este conteúdo com eles. Muitas vezes, os homens têm dificuldade de buscar ajuda para problemas íntimos, mas se a informação chegar até eles de forma natural, através de alguém que se importa, isso pode fazer toda a diferença na vida deles. Lembre-se, você não está apenas compartilhando um vídeo, está oferecendo esperança e uma possível solução para alguém que pode estar desesperado. Para aqueles que querem acompanhar mais conteúdo sobre saúde natural voltado especificamente para a terceira idade, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu estou constantemente pesquisando e trazendo as descobertas mais recentes sobre como podemos usar o poder da alimentação e de abordagens naturais para manter nossa saúde e vitalidade mesmo com o avançar da idade. A medicina do futuro será cada vez mais integrativa, combinando o melhor da ciência moderna com a sabedoria ancestral sobre o poder curativo dos alimentos. Eu quero ter você comigo nessa jornada de descoberta e transformação da saúde. Uma última reflexão que quero deixar com você: sua saúde é seu bem mais precioso, e você tem muito mais controle sobre ela do que imagina. Pequenas mudanças consistentes na sua rotina alimentar podem gerar transformações profundas na sua qualidade de vida. O tomate que você vai consumir hoje preparado corretamente pode ser o primeiro passo para reconquistar noites tranquilas de sono, dias com mais energia e disposição, e a confiança de saber que você está no controle da sua própria saúde. Não subestime o poder de uma abordagem natural simples. Às vezes, as melhores soluções são as mais óbvias, escondidas bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, na nossa própria cozinha. Tentar novamente. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.